Olá! Sejam bem-vindos ao podcast Matias e seus livros favoritos. Estamos de volta! Isso mesmo, depois de uma longa pausa. Vamos colocar aí quanto tempo, Matias? Uns 3, 4 anos. Uns 4 anos. A gente decidiu retomar e acreditem, essa é a terceira temporada. Isso mesmo, vocês não perderam a segunda não, é porque a gente gravou só 2 episódios para lançar como segunda temporada e aí, como foram poucas histórias, a gente decidiu não colocar no ar. Mas agora que a gente vai fazer sim a terceira temporada completa, a gente tá colocando aí já esses 2 episódios, quando o Matias tinha aí 4 para 5 aninhos e quando ele começou a ler, foram as primeiras histórias aí que ele leu na época. Mas vamos relembrar aqui um pouquinho do nosso podcast. Eu sou a Ruth de Alencar, deixa eu voltar aqui a me apresentar. Eu sou a mãe do Matias. O Matias tem 8 anos e há 4 anos, quando ele tinha apenas 4 aninhos, nós fizemos a primeira temporada do nosso podcast. Foram 10 episódios super legais, que o Matias ele tinha uma memória muito incrível. E aí ele decorava os livros, eu lia os livros pra ele decorava e falava tudo decorado, e aí parecia que ele estava lendo. Mas hoje eu tenho minhas dúvidas se ele não estava lendo mesmo, porque um pouco tempo depois que a gente acabou o podcast, o menino começou a ler. Ele começou a ler aos 4 anos, e aí eu não sei se ele estava lendo ou se ele estava falando as histórias decoradas, não era Matias. Oi, gente! Tava com saudade de mim? Voltei! Então, deixa eu responder aqui essa dúvida dela. Olha, pelo que eu me lembro, no episódio da Casa Sonolenta, eu tava lendo. Eu me lembro que eu li um parágrafo lá. Foi, filho? Eu lembro. Olha só, a gente vai descobrindo as coisas assim, né? Então, a gente vai retomar o podcast, só que agora vai ser um pouquinho diferente, né? Agora o Matias, ele já virou um leitor, ele é um leitor muito voraz, ele gosta muito de ler, ele lê bastante livro, ele lê revistinha em quadrinho, as favoritas dele são da Turma da Mônica, não é isso, filho? Sim. E aí a gente vai retomar, mas claro que ele não vai ler, não vai decorar os livros, porque enfim, ele já tá lendo livros muito extensos, muito longos, e os episódios ficariam muito grandes, e eu acho talvez até que a gente tivesse que ter aí direito autoral dos autores, enfim. O que a gente vai fazer é o seguinte, Matias, tu quer explicar? Não, explica você mesmo. O que a gente vai fazer é o seguinte, o Matias vai falar um pouquinho sobre um livro que ele leu e gostou. E aí a ideia é que ele dê um resumo, o que é que trata aquele livro ali, um breve resumo da história, que partes que ele achou mais interessantes, o que é que ele achou mais legal daquele livro, o que é que ele conseguiu aprender com aquele livro, e ele vai dar a dica para vocês, para incentivar aí nossos pequenos ouvintes a ler aquele livro e a ler mais, não é isso, filha? Mais ou menos isso? Mamãe falou certo? Falou. Aliás, foi você quem deu a ideia. Ele me entrega! Não aguenta essa criança. Mas vamos lá. O Matias vai se apresentar aqui de novo. Vamos dar o oi, né? Oi, gente! Pra tu fazer aquele oi do jeito que a gente fazia na primeira temporada. E vai contar um pouquinho aqui que livro que ele escolheu pra gente começar o nosso podcast. Oi, gente! Eu sou o Matias, tenho 8 anos e hoje eu vou ler pra você um livro que é paradidático da minha escola nova. O livro se chama É Pra Ler ou Pra Comer? Vocês conhecem? Na verdade, você não vai ler, você vai falar sobre esse livro, não é isso? Sim, eu vou falar sobre ele. O livro foi escrito por Socorro Acioli e ilustrado por Daniel Dias. Ele foi publicado em 2005 pelas edições Demócrito Rocha. Agora eu vou ler um pouco aqui da parte do prefácio do livro. Esse livro conta a história de 3 irmãos muito especiais em uma padaria muito diferente. A autora decidiu escrever sobre esse tema porque ela conheceu um deles, o Rafael, que foi o professor dela e marcou muito a vida dela. Rafael Sanzio de Azevedo é professor de literatura e um dos maiores especialistas em padaria espiritual no Brasil. Ela nunca conheceu ninguém mais apaixonado pelos livros do que ele. E ela nunca viu, na vida dela, alguém com memória tão fantástica. As aulas do professor Sanzio deixam os alunos com vontade de ler e estudar sem parar. Ele transmite para os estudantes o amor pela literatura. Miguel Ângelo de Azevedo, mais conhecido como Mirês, possui o arquivo mais completo de imagens, discos de cera e documentos históricos do Ceará. Sua vida é dedicada à preservação de memória. Rubens, o irmão mais velho,
é um dos primeiros astrônomos brasileiros, reconhecido mundialmente por seu trabalho no campo da astronomia. O planetário do Centro Dragão do Mar, em Fortaleza, chama-se Planetário Rubens de Azevedo, em homenagem a ele. Essa família brilhante está reunida nesse livro para contar, especialmente para as crianças, pela primeira vez a história da padaria espiritual do Ceará. Matias, que interessante. Agora eu quero que você faça aí pra mim um resuminho do que é que você entendeu. Que padaria espiritual é essa? Você entendeu o que era a padaria espiritual do Ceará? A padaria espiritual do Ceará, na verdade, era um conjunto. Era um grupo, na verdade, de mais ou menos 13 pessoas. Um deles era o Antônio Salles. O Antônio Salles era mais ou menos o líder. Essa padaria tinha algumas regras. Regra número 1. Fica organizada nessa cidade de Fortaleza, capital da Terra da Luz, o antigo Ceará Grande, uma sociedade de rapazes de letras e artes, denominada Padaria Espiritual, cujo fim é fornecer o pão de espírito aos sócios, em particular, e aos povos em geral. Todos os sócios terão a denominação geral dos padeiros. Matias, espera aí que eu não tô entendendo nada. Então esse pessoal se juntou pra fazer pão, é isso? Não, eles se juntaram para fazer um jornal que se chamava O Pão. Ah, e por que esse jornal se chamava O Pão? Por que eles tinham que transformar isso numa padaria? Você sabe me dizer por quê? Porque, na verdade, esse jornal era meio assim, tipo, secreto. Porque eu não sei explicar por quê. Mas se chamava O Pão. Se chamava, tecnicamente, O Pão. Era uma padaria espiritual. Segundo aqui uma pessoa que tá no livro, ela diz que lê alimenta o espírito. Ah, ler alimenta o espírito. Muito bom, isso é verdade, né? Filha, agora me conta aqui. Tu falou no começo lá de 3 irmãos, a história de 3 irmãos, e que esse livro também tinha a ver. Como é que entra aí? Os irmãos, eles descobriram essa padaria, porque a padaria é uma coisa mais antiga do que esses irmãos, né? Como é que é? Na verdade, não eram os 3, era só um. O Rafael, professor de literatura, ele foi chamar lá os outros, só que os outros não quiseram porque estavam ocupados nas coisas deles. Aí ele foi sozinho lá pra madrinha dele. E a madrinha que ele tinha visto um jornal que se chamava O Pão lá na madrinha. E ele tinha lido um livro pela 7ª vez do Monteiro Lobato, que era a Emília. Ela fazia um livro que se chamaria O Pão. O começo tinha... Eu não lembro os gostos não. Eu sei que o final era gosto de cafezinho com pão, por isso se chamava O Pão. Aí ele pensava que a madrinha tinha algum acordo com a Emília. Aí ele foi chamar os irmãos. E aí ele também tinha uma irmã, só que a irmã estudava muito espanhol e também não quis. Aí ele foi lá pra madrinha e fez várias perguntas pra ela, só que não era pra comer, ela não tinha nenhum acordo com a Emília, que pena. Então ele descobriu esse O Pão, esse movimento, né, que existiu aqui, que era a padaria espiritual, lá na casa da madrinha dele, e decidiu investigar pra entender melhor que movimento era esse, foi assim? Não, na verdade a madrinha disse que no outro dia, às 7h30, ela iria com ele pro centro da cidade. Ela ia explicar melhor. Mas ele descobriu na casa dela, ele encontrou um jornal com esse nome, né? E ele descobriu na casa dela há muito tempo. E aí ela foi explicar pra ele o que era isso e levou ele pra um passeio pelo centro da cidade. É mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Certo. E aí, no fim das contas, eles gostaram, assim, eles gostaram de descobrir esse movimento, eles acharam legal. Como é que foi? Ou a gente não conta essa parte pro pessoal não saber o final? Na verdade, a gente conta. Aí, na verdade, no outro dia ele levou a família dele pra explicar tudo isso. Porque a madrinha dele tinha emprestado alguns exemplares do pão pra ele ler. Aí teve uma que ele falou dos cúmulos, são muito engraçados. Deixa eu ler aqui pra vocês. Dos o quê, filho? Dos cúmulos. Ah, dos cúmulos. Uma das edições. Eu vou ler aqui, ó. Cúmulo da valentia. Esmurrar a cabeça de um prego. Cúmulo da gastronomia. Comer rosca de parafuso.
Cúmulo da habilidade de um violinista. Tocar variações com um arco. Íris. Cúmulo da malvadeza. Matar o tempo. Mas, rapaz, isso tudo tava lá no pão, né? Sim, no jornal Pão, pra vocês verem. Era muito engraçado porque eles achavam meio chato, assim, as coisas formais. Formais, tipo, faça aquilo, faça a outra, todo mundo faz em silêncio. Uma das regras era, se a pessoa não contasse nenhuma piada o dia inteiro, teria que pagar o café de todo no sábado. Ah, então tinha uma veia aí de humor nesse jornal, não é isso? Sim, muito. Bacana, Matias. Não era aquelas coisas de, assassinou um tal, uma ponte caiu, várias pessoas morreram, não. Não era um jornal de notícias tristes, não é isso que você tá querendo dizer? Não era. Que legal, filho. O que você achou, assim, de conhecer esse movimento, a padaria espiritual, de ler esse livro? Você acha que é um livro bacana para as crianças pedirem para os pais comprarem, para elas lerem? Olha, pra todas as idades, assim, se for criança, até adolescente vai achar legal, os adultos também, pra todas as idades. Como dizia o animador do hotel, de 0 a 185 anos. É um livro bom pra qualquer idade, então, né? Nenhuma pessoa nunca vem 185 anos, então é de 0 até morrer. Tá ótimo, então. Então fica aqui a nossa dica, né, Matias? De livro, o livro dessa semana. Aliás, essa semana não, desse episódio. O livro se chama, como o Matias falou no começo, eu vou repetir. É pra ler ou pra comer? É um livro da Socorro Racioli. Que é a história da padaria espiritual do Ceará. Para crianças. É, exatamente. O livro, ele conta essa história de uma forma muito interessante. Já leu quantas vezes, Matias, esse aqui? Eu acho umas 2 ou 3. Exatamente. Então ele gostou. Sempre que nem começou as aulas. Ele gostou tanto que leu o livro antes das aulas começarem, já leu algumas vezes, porque ele achou a história muito interessante. A Socorro, ela nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 1975, decidiu ser escritora da tua idade, viu, Matias? Aos 8 anos. Quando ela publicou o primeiro livro dela, que se chamava O Pipoqueiro João. Tu sabia disso? Não. Pois é, a gente sempre lê essa partezinha que fala sobre os autores pra gente conhecer um pouco mais. E de lá pra cá, ela resolveu estudar muito para se tornar uma boa escritora. Ela fez faculdade, mesmo da mamãe, comunicação social, para se tornar jornalista. Ela é jornalista também. E depois ela entrou no mestrado em literatura brasileira para aprender com os grandes autores. Em 2004, ela voltou a escrever para crianças e publicou o livro Bia que Tanto Lia, uma história do livro para crianças. E aí ela diz aqui no final, na apresentação dela: para mim, escrever não é só prazer ou trabalho, é uma missão. Quero, com minhas palavras, melhorar o mundo onde vivo. Escrever para crianças faz parte desta missão. É como plantar sementes. Sinto-me assim uma semeadora de boas palavras. Então foi uma ótima escolha, Matias, para a gente retomar o nosso podcast. Um livro para estimular a leitura, não é isso? Um livro para despertar em todo mundo aí o prazer de ler. Quer se despedir, dizer um tchau pro pessoal? Primeira temporada, o pessoal pediu pro Matias mandar beijo, ele mandava beijo pra todo mundo, mas manda um beijo aí pra quem tá nos ouvindo. Então, pra quem eu acho que tá nos ouvindo, e pras pessoas que eu também mandava muito beijo. Primeiro pro meu amigo da outra escola, Heitor, que ficou em Portugal por 4 anos. Também pro Antônio, pra minha dentista, que é minha prima também, tia Carla. Também, pro meu primo Cauã, pras minhas primas Fernanda e Gabi. E pro teu irmão não vai ter beijo, não? É claro, e pro meu irmão. Agora ele tem um irmãozinho, né, esse filho? Então foi isso, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio. A gente espera que vocês tenham gostado. E um beijo aí pro irmãozinho do Heitor. Legal, filho. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente se encontra aí nos próximos episódios. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!